aluno, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de metodologia do ensino da matemática. Eu sou a professora Daiane Cristine Ramos, eu sou licenciada em matemática, mestre e doutoranda em ensino de ciências e educação matemática. Hoje nós teremos a nossa quinta aula, nós vamos falar sobre metodologias de projetos e investigação matemática. Nós vamos dar continuidade ao que a gente já falou na aula passada. Mas antes de retomarmos, de iniciarmos a nossa aula, queria dar alguns avisos para você. O primeiro aviso é a importância de você participar do Desafio Nota Máxima. O Desafio Nota Máxima é uma plataforma adaptativa que tem o objetivo de melhorar a sua aprendizagem, contribuir para a sua aprendizagem em matemática. É muito importante que você faça as atividades do Desafio Nota Máxima, então entre na plataforma, se cadastre, faça a atividade diagnóstica e depois realize todas as atividades que o desafio propõe para você. Isso irá contribuir para a sua aprendizagem. Além disso, o Desafio Nota Máxima ele faz parte da sua avaliação, então você terá uma nota relacionada ao Desafio Nota Máxima. Então é muito importante que você faça as atividades do Desafio Nota Máxima. Conto com a sua participação. Segundo aviso, a participação no fórum. É muito importante que você participe no fórum, porque lá é o local onde a gente troca, você retira suas dúvidas, a gente troca experiências. É um local muito importante para a sua aprendizagem também. Então, é de extrema importância que você participe do fórum, responda os questionamentos que estão no fórum, deixe as suas dúvidas, porque assim isso irá contribuir para a sua aprendizagem. Além disso, a nossa avaliação, ela já está chegando, Nós temos a avaliação depois da próxima aula, a gente ainda tem mais uma aula e logo após a gente tem a avaliação da disciplina. É importante que você tire todas as suas dúvidas até lá, não deixe para tirar as suas dúvidas na última semana, na semana anterior à prova. Então, deixe as suas dúvidas no fórum, porque isso também irá ajudar na avaliação da disciplina. Bom, agora vamos começar a nossa aula. Como eu falei, a gente vai falar hoje sobre a metodologia de projetos e a investigação matemática. Nós vamos dar continuidade ao que a gente já tem falado, que a gente já falou na aula passada. Vamos recordar o que a gente falou na aula passada. Nós falamos sobre a modelagem matemática. O que é a modelagem matemática? A modelagem matemática ela é uma alternativa pedagógica que pode ajudar o aluno a fazer uma leitura, uma interpretação parcial e idiosincrática de um fenômeno. Por meio do quê? Da matemática. Então, eu vou utilizar a matemática para fazer essa leitura, essa interpretação de um fenômeno. Outra tendência que está associada ao cotidiano é a etnomatemática. A etnomatemática, ela tem como foco cotidiano o priorizar o saber do cotidiano. Na etnomatemática, eu tenho que trabalhar a matemática de outras culturas, de outras etnias. É a ideia de várias matemáticas. Eu tenho diferentes formas de resolver um problema. Eu tenho a forma do pedreiro, eu tenho a forma da escola, eu tenho várias formas para resolver um determinado problema. E é justamente isso que a etnomatemática frisa, é priorizar esse saber, dar valor a esse saber oriundo do cotidiano. Vimos também sobre a aula tradicional. O que nós vimos? Nós vimos que utilizar somente a aula tradicional nas aulas de matemática, muitos autores falam que isso não contribui para a aprendizagem do aluno. Então, você, como futuro professor, deve saber interagir as outras tendências, as outras metodologias do ensino da matemática nas suas aulas. Mas como fazer isso? Você precisa conhecer muito bem a sua turma, porque a metodologia que você vai utilizar vai depender do perfil da sua turma, do que a sua turma já sabe. Então é muito importante que você conheça os seus alunos, conheça o seu ambiente, tenha uma noção do que está acontecendo ali, do que os alunos precisam saber, e do que eles já sabem para poder utilizar essas metodologias na aula. Não devemos banir a aula tradicional das nossas vidas, mas devemos usá-la com sabedoria e não em todas as aulas de matemática. Vimos também uma outra metodologia, que é a resolução de problemas. A resolução de problemas talvez seja a metodologia mais utilizada nas salas de aula. A resolução de problemas, qual que é a ideia principal? Em torno de que gira a ideia principal da metodologia de problemas? Do que é um problema? Vimos que um problema, uma das definições de problema,
É tudo aquilo que eu não sei, mas que eu tenho interesse em saber. E por eu ter interesse em saber o que é um problema para mim, pode não ser um problema aí para você. Então, o professor ele tem que estar atento na escolha desse problema para ser trabalhado em sala de aula. E lembre-se, para resolver esse problema, o algoritmo não vai te ajudar, a memorização não vai te ajudar. Por quê? Esses problemas, eles não têm procedimentos já pré-determinados, eles não têm, o algoritmo ali não funciona. O aluno ele tem que buscar estratégias, buscar um plano para resolver o problema. Essas foram algumas das ideias que a gente trabalhou na aula passada. E hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos trabalhar com a metodologia de projetos, que é uma metodologia pouco conhecida, mas uma metodologia interessantíssima, que dá para trabalhar várias coisas na sala de aula, e também sobre a investigação matemática. Essa já é um pouquinho mais conhecida. Então acompanhe comigo no quadro os objetivos da nossa aula. Bom, o primeiro objetivo de hoje é justamente discorrer sobre a metodologia de projetos. O que é a metodologia de projetos? Como trabalhar com a metodologia de projetos? Por que trabalhar com a metodologia de projetos? Essas serão algumas das questões que nós vamos responder na aula de hoje. E também discorrer sobre a metodologia de investigação matemática. A investigação matemática, ela tem algumas características em comum com a resolução de problemas. Na aula de hoje nós vamos ver justamente quais são essas características em comum, o que difere a investigação matemática da resolução de problemas, porque muitas vezes as duas são confundidas como algo igual, mas não é. Uma pensa de um jeito a respeito do problema e a outra tem uma outra ideia um pouquinho diferente do que seja um problema, do como trabalhar esse problema, né? As diferenças, elas estão mais no como trabalhar do que propriamente dito na definição, vamos assim pensar. Então, esses são alguns dos tópicos que nós iremos trabalhar hoje. Veremos também algumas atividades de investigação matemática, atividades que você pode levar para a sua sala de aula. E assim como na aula passada, eu quero que você reflita a respeito de como que essas metodologias, elas podem lhe auxiliar na sala de aula. Pense que no próximo semestre você estará fazendo o estágio curricular obrigatório 3. Então, pense em como que essas metodologias, você pode trazer essas metodologias para a sala de aula, para que quando você for criar um plano de aula, um plano de unidade, você traga essas metodologias no seu plano, você inove, você traga coisas diferentes para a sala de aula, diferente daquilo que o aluno ele está acostumado, que geralmente, em todas as aulas de matemática, o que se vê é a aula tradicional. São raros os casos que você encontra outras metodologias nas aulas. Então, é muito importante que você, como futuro professor, reflita a respeito. Como que essas metodologias podem me ajudar na sala de aula? Como que isso pode influenciar na minha prática como futuro professor? Porque agora é o momento de você refletir a respeito para no estágio você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu durante o semestre letivo, durante o seu curso. Então, é muito importante que você reflita a respeito disso. O nosso primeiro objetivo é justamente falar sobre a metodologia de projetos. O que será essa metodologia de projetos? O que os autores falam a respeito da metodologia de projetos? Por que utilizar a metodologia de projetos e não outra metodologia? Então, isso são alguns dos questionamentos que nós vamos tentar pensar a respeito na aula de hoje. E para começar, vamos ver o que os autores falam a respeito da metodologia de projetos. Acompanhe comigo no quadro. Bom, pode-se compreender como a metodologia de projetos, como uma forma de organizar atividades que serão desenvolvidas ao longo do processo de ensino e de aprendizagem, levando em consideração os conhecimentos matemáticos articulados entre si. Então, a ideia principal que envolve a metodologia de projetos é justamente essa ideia que eu vou ter a organização de atividades. Então, eu vou ter uma série de atividades essas que vão buscar investigar algum problema. Atividades que estão relacionadas a uma situação. Então, eu terei uma situação e eu vou investigar essa situação a partir de um conjunto de atividades. Essa é a ideia principal da metodologia de projetos. É uma forma de organizar
várias atividades e essas atividades elas têm uma intencionalidade, um objetivo a ser cumprido. Então são atividades que me levam, que culminam na solução do problema. Além disso, Keynev e Fernandes falam que a metodologia de projetos, acompanhe, ela pode-se entender o projeto de trabalho como uma forma, como eu já disse, de organizar a atividade de ensino e aprendizagem, considerando os conhecimentos escolares articulados entre si, sem uma rigidez na ordem e na forma de compreensão pelos alunos. Isso, então, o projeto é justamente uma forma de organizar atividades. Atividades essas que vão culminar numa solução e não numa resposta, conforme Keynev e Fernandes falam. Elas falam que em um projeto, geralmente, não se busca uma resposta, mas sim uma solução. Mas só que, para chegar a essa solução, são necessárias muitas respostas, porque eu vou ter um conjunto de atividades. Atividades essas que vão me levar, que vão culminar na solução de um problema. Para chegar nessa solução, o que eu tenho? Eu tenho várias respostas que vão me ajudar a chegar na solução. E a utilização de projetos permite aos professores uma versatilidade e favorece aos estudantes o desenvolvimento, veja, da autonomia reflexiva, participação de atividades planejadas dentro de um grupo, o respeito mútuo, entre outras habilidades e competências. Veja que a metodologia de projetos, ela tem essa ideia de organizar uma série de atividades. Então, eu vou organizar uma série de atividades, atividades que vão culminar numa solução, mas para eu chegar nessa solução, eu preciso de várias respostas, porque cada atividade ela vai ter uma resposta. Então, o conjunto dessas respostas me dará a solução. E cada atividade tem uma intencionalidade, tem um objetivo a ser cumprido. Isso é muito importante, que você pense que as atividades, elas têm intencionalidades, elas têm objetivos. No caso da metodologia de projetos, o objetivo dessas atividades é justamente chegar na solução para a sua situação inicial, para o seu problema inicial. Veja que, por ser um conjunto de atividades, eu posso trabalhar com as outras tendências que você já viu na aula passada. Então, eu posso ter um projeto que envolva atividades de resolução de problemas, de modelagem matemática e assim por diante. Além disso, a metodologia de projetos, ela vai o quê? Auxiliar na autonomia reflexiva, então vai contribuir para que o aluno ele pense, ele comece a ter uma reflexão a respeito dos seus atos. Além disso, vai auxiliar, vai contribuir para o trabalho em grupo. Isso é muito importante, que os alunos eles aprendam a trabalhar em grupo, aprendam a respeitar a opinião do outro, aprendam a argumentar para o outro o porquê que a sua opinião ela é boa ou não. Então, é muito importante que o aluno ele desenvolva essas habilidades, essas competências. E a metodologia de projetos, ela favorece o desenvolvimento dessas habilidades e dessas competências. Além disso, eu gostaria que você pensasse a respeito da seguinte questão, acompanhe. Por que utilizar a metodologia de projetos em sala de aula? Bom, nós já vimos o que é a metodologia de projetos. A metodologia de projetos é uma forma de organizar as atividades para você chegar a uma solução de um determinado problema, numa situação que você está pesquisando, que você está investigando. Porque a metodologia de projetos também é um processo de investigação, é um processo de pesquisa. Então, a gente já falou que ela contribui para a autonomia do aluno, para o conhecimento reflexivo, para o trabalho em grupo, para o aluno aprender a trabalhar em grupo. Além dessas características, dessas vantagens em utilizar a metodologia de projetos, por que utilizar a metodologia de projetos e não outra metodologia? Por exemplo, a modelagem matemática, a resolução de problemas. Por que utilizar essa e não outras? Daqui a pouco a gente volta.
além de todas as características, as vantagens que a gente já falou, que é o desenvolvimento da autonomia do aluno, o desenvolvimento do espírito de trabalhar em grupo, a metodologia de projetos, ela permite que a matemática ela seja associada a outros contextos. Contextos da realidade escolar do aluno, contextos da comunidade escolar do aluno. Além disso, a metodologia de projetos, ela permite o trabalho interdisciplinar. Por quê? Eu posso ter uma situação geral e essa situação ela pode ser trabalhada com os professores de matemática, com os professores de geografia. Além disso, ela favorece para a aprendizagem do aluno. E agora a gente tem uma contribuição do porquê utilizar a metodologia de projetos. Veja só qual é a contribuição. Para que se possa desenvolver outras habilidades que no ensino tradicional não se desenvolva, como, por exemplo, aproximando o conteúdo matemático à realidade do aluno, articulando diferentes disciplinas. E é isso mesmo, a metodologia de projetos, ela ajuda nessa articulação das diferentes disciplinas, aproxima o conteúdo matemático da realidade escolar do aluno e favorece a aprendizagem, que essa é uma das principais vantagens que você tem da metodologia de ensino. Vai favorecer a aprendizagem do aluno em matemática e em outras disciplinas também, porque, como eu já disse, é uma metodologia interdisciplinar, é uma metodologia que eu posso trabalhar outras disciplinas em conjunto, de forma integrada. Além disso, a metodologia de projetos ela pode beneficiar a comunidade escolar. Por que beneficiar a comunidade escolar? Muitas vezes o projeto desenvolvido é um projeto que visa resolver, visa solucionar um problema da realidade da escola, da comunidade da escola. Então, ao investigar esse problema, isso pode trazer benefícios para a escola, para a comunidade ali ao entorno da escola. Por isso, essa é uma das vantagens da metodologia de projetos. Além disso, como a gente já falou, a metodologia de projetos, ela traz, você pode trabalhar outras tendências dentro da metodologia de projetos. Por quê? A metodologia é uma forma de organizar uma série de atividades. Atividades que podem ser trabalhadas com outras tendências. Há autores que trazem que uma das vantagens de se trabalhar a metodologia de projetos é a seguinte, acompanhe. Nos termos de Hernandes e Ventura, a função exercida por projetos consiste em favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos escolares, tendo em foco o tratamento da informação, a relação entre os diferentes conteúdos em torno de hipóteses que facilitem a construção do conhecimento, a transformação da informação procedente dos diferentes saberes disciplinares em conhecimento próprio. E, nesse sentido, o que acontece? O aluno ele tem um papel ativo na sua aprendizagem. O aluno ele passa a ser um sujeito ativo e deixa de ser aquele sujeito passivo que, como a gente falou na aula passada, senta na cadeira e apenas absorve tudo o que o professor fala na aula. Não, o aluno ele vai atrás do conhecimento, ele vai atrás da aprendizagem. Por quê? Porque ele tem que criar estratégias para resolver os problemas que lhe foram colocados. Além disso, ele tem que trabalhar com informação, ele tem que interpretar aquela informação. Então, o aluno ele passa a ser um sujeito ativo. E o professor? Qual que deve ser o papel do professor nessa ideia? O professor, como a gente já disse, ele deve ser alguém, um mediador, um orientador no processo de aprendizagem do aluno. O professor, ele deve orientar o aluno a suas estratégias, ele não pode deixar que o aluno fique também solto, né? Deixar o aluno de lado. Não, o professor deve orientar ele a buscar as suas estratégias, os seus caminhos. Às vezes aquele caminho, ele vai por algo muito fora do que está sendo investigado. Cabe ao professor trazer o aluno para esse caminho, direcionar o aluno, mas direcionar não dando a resposta certa. Isso foi o que a gente já falou também. Direcionar no sentido de questionar, fazer o aluno refletir a respeito do que está acontecendo. Esse deve ser o papel do professor nas aulas de matemática, um orientador, um mediador, principalmente em todas as tendências que a gente já viu, todas as metodologias que nós vimos, tanto na aula passada quanto na aula de hoje que a gente está vendo. O professor ele deve ser
orientador. Nunca dar respostas prontas e acabadas. Fazer o aluno pensar, fazer o aluno refletir e orientá-lo no seu processo de aprendizagem. Alguns autores falam sobre o que deve ser o papel do professor. Acompanhe comigo. Para utilizar a metodologia de projetos, o professor ele deve inferir a respeito do conhecimento dos seus estudantes e depois estabelecer o que ele espera que os estudantes sejam capazes de aprender. Quais são os conceitos matemáticos de que deverão se apropriar ao longo da execução do projeto. Então, quando o professor ele escolhe utilizar a metodologia, ele deve se atentar que a aprendizagem ela não vai acontecer por meio de repetições e do algoritmo. Nessa metodologia, a aprendizagem vai acontecer como o aluno vai buscar estratégias, o aluno vai criar as suas estratégias. Mas para isso, para o professor, para que o aluno busque essas estratégias, crie essas estratégias, o professor, antes de propor o projeto, ele deve estar ciente do que o aluno já sabe e do que o aluno precisa aprender. Não adianta nada eu propor um projeto que meu aluno não vai conseguir resolver, porque ele não sabe o necessário. Então, é muito importante que o professor tenha consciência, conheça a sua turma. Foi o que eu falei no início da aula. O professor ele precisa conhecer a sua turma, ele precisa saber o que aqueles alunos já sabem, em que eles têm dificuldades, para justamente criar estratégias, criar um projeto que ajude os alunos a avançarem naquilo que eles já sabem, a conhecerem novas coisas e a preencher essas lacunas mesmo de aprendizagem do aluno, esses assuntos que os alunos têm dificuldade. Então, é de extrema importância. Além do professor ele ser um orientador, ele deve conhecer muito bem a sua turma. Caso contrário, de nada vai adiantar você propor uma metodologia diferente, você propor uma metodologia de projetos, você propor uma modelagem matemática, uma resolução de problemas, porque eu não conheço o perfil dos meus alunos, eu não conheço o que eles já sabem. Então, é muito importante que se conheça os alunos, a sua turma, o ambiente em que você está trabalhando. E como nós podemos ver no quadro, os projetos dessa metodologia, eles não precisam ser iguais para todos os grupos e ter o mesmo objetivo. Um projeto ele pode envolver pequenos grupos da mesma turma ou então envolver todas as turmas do mesmo ano escolar ou até mesmo de toda a escola. Veja que não tem uma regra para se trabalhar com metodologia de projetos e nenhuma outra metodologia. Eu tenho possíveis encaminhamentos. Quem vai decidir a forma como vai ser trabalhado é você. Você, como futuro professor e conhecedor da sua turma, lembre-se, quando eu conheço a minha turma, eu posso decidir o jeito que esse projeto será trabalhado. Esse projeto eu posso ter um grupo trabalhando com um objetivo, outro grupo trabalhando com outro objetivo. Eu posso ter apenas uma turma realizando esse projeto, por exemplo, apenas um sexto ano está realizando esse projeto, ou eu posso ter a escola inteira envolvida nesse projeto. Então, vai depender do seu objetivo, da sua intencionalidade com aquele projeto. Veja que o objetivo e a intencionalidade, eles permeiam a prática do professor. O professor, ele precisa ter um objetivo, precisa ter uma intencionalidade ao propor aquelas atividades, além de conhecer muito bem a turma. E conhecer também muito bem o projeto que ele está propondo. Não adianta nada o professor falar assim, eu quero dar um projeto a respeito da economia de energia na escola. Mas ele não ir atrás, ele não conhecer as informações, ele não conhecer a situação que ele está propondo. Porque senão, como que o professor vai ajudar a intervir nas aulas nessas aulas do projeto, né? Então, o professor ele precisa conhecer muito bem a situação, além de conhecer a sua turma, para ver se o tema proposto vai despertar o interesse dos alunos, vai motivar os alunos no seu processo de aprendizagem. E, como a gente pode ver no quadro, o professor, ele, ao longo da realização do projeto, deve realizar intervenções, como eu já falei, porque essas intervenções, elas são fundamentais para promover a aprendizagem, a análise das atividades e a sistematização dos conteúdos. É muito importante que o professor ele faça a sistematização dos conteúdos ao final da aula, ao final para finalizar o projeto. Porque de nada adianta você trabalhar uma série de conteúdos no projeto,
e não sistematizar, e não trazer, não dar um fechamento para aqueles conteúdos. Então, é muito importante que o professor, ao final de todas as metodologias, de todas as tendências que a gente estudou, ele sistematize o conteúdo trabalhado. Porque senão vai ficar uma atividade por uma atividade, você não vai atingir o seu objetivo. Porque geralmente o objetivo do professor, a intenção do professor ao trabalhar essas atividades, ao trabalhar, por exemplo, a metodologia de projetos, além de conhecer sobre a situação, é também ensinar matemática. E para isso é preciso que se sistematize o conteúdo. Nós já falamos que para você realizar um projeto, eu não preciso ter, né, um grupo ou dois, eu posso ter grupos trabalhando com objetivos diferentes. Nós falamos também que dentro da metodologia de projetos, quando eu tenho um conjunto de atividades, atividades que podem trazer outras tendências, né, para serem realizadas. E na aula passada nós falamos de modelagem matemática. A modelagem matemática, como eu já disse, ela tem uma série de perspectivas. E uma das perspectivas é justamente a metodologia de projetos com a modelagem. Então, eu tenho projetos de modelagem. Há autores que defendem que a modelagem deve ser trabalhada por meio de projetos, ou seja, um conjunto de atividades de modelagem que vão culminar na solução de algum problema, que vão culminar na interpretação de um fenômeno. Então, veja que a metodologia de projetos, ela se interage com todas as outras metodologias. É uma forma de organizar as atividades, atividades que podem ter outras tendências associadas a ela. E eu não tenho uma regra para como se trabalhar a metodologia de projetos. Eu tenho possíveis ideias, encaminhamentos que podem ser trabalhados. Mas aí, eu lhe pergunto, acompanhe. Quais seriam os principais elementos de um projeto, né? A gente viu que não tem uma regra, mas o que você acredita que seja os principais elementos de um projeto? O que precisa ter para que seja considerado um projeto? Daqui a pouco a gente volta.
obrigada pela contribuição. E veja só, a contribuição foi a seguinte: ter clareza quanto ao objetivo a ser atingido, professor atuando como mediador, interdisciplinaridade e flexibilização. É exatamente isso mesmo. O professor ele tem que ter muita clareza do que ele precisa, qual o objetivo a ser cumprido com o seu projeto. Essas são ideias que toda atividade deve ter. Deve ter clareza no seu objetivo. O professor, como a gente já falou, a gente está batendo nessa tecla, ele deve ser um professor mediador, um professor orientador. E uma característica da metodologia de projetos é justamente essa interdisciplinaridade, essa flexibilização. Mas vamos pensar na estrutura de um projeto. Tá, eu vou criar um projeto, o que o meu projeto precisa ter? Então acompanhe comigo no quadro quais são esses elementos que o projeto precisa ter. Vamos ao quadro? Então, o projeto, quais são os principais elementos? Ele precisa ter um projeto, né? O projeto, ele precisa ter, esse projeto, ele precisa envolver matemática ou outra disciplina, como a gente já falou, por ele ser interdisciplinar, e situações do cotidiano dos estudantes. Elas podem ser propostas pelo professor ou até mesmo pelos alunos, pelos próprios estudantes. Um projeto também precisa ter grupos. Por quê? As atividades, elas vão ser trabalhadas, elas podem ser desenvolvidas em pequenos grupos, médios ou grandes grupos, envolvendo até mesmo mais de uma turma, como a gente já falou. Pode envolver uma turma, 2 turmas ou até a escola inteira. Como a gente está falando de projetos para o ensino da matemática, precisa ter matemática. Porque o professor, ele, quando propõe um projeto, ele deve ter em mente a matemática que quer ensinar, bem como a matemática que será envolvida no projeto. Mas nada impede que os estudantes eles necessitem de outros conteúdos matemáticos, além daquilo que foi pensado inicialmente. Não há uma regra. Eu vou trabalhar somente esses conteúdos matemáticos no projeto. Não. O aluno ele pode necessitar de outro conteúdo matemático e o professor ele deve orientar o aluno nessa busca, né, para entender esses outros conteúdos matemáticos. E caso isso aconteça, caso o aluno ele precise de outro conteúdo matemático, além daquele que foi pensado inicialmente, qual que deve ser o papel do professor? Ele deve auxiliá-lo na construção desses novos conhecimentos. Deve ter atividades. Como nós vimos, o projeto, a metodologia de projeto é uma forma de organizar um conjunto de atividades. Então, pode ter diferentes atividades que buscam, que procuram um objetivo, que buscam alcançar um objetivo. E como nós já falamos, para a realização dessas atividades, o professor ele pode utilizar as tendências que nós já falamos na última aula. E, por fim, é necessário que tenha a efetivação do projeto, porque depois de planejadas, as tarefas a serem executadas, os materiais obtidos e o plano de ação, inicia-se, então, a efetivação do projeto, inicia-se, então, a busca para a solução daquele projeto. Aí, você pode estar se perguntando o seguinte: professor, a gente já viu o que é metodologia de projetos, a gente já viu por que utilizar a metodologia de projetos, mas você não deu nenhum exemplo de um trabalho, de um projeto que pode ser desenvolvido. Bom, eu pensei no seguinte exemplo. Existe uma escola em uma determinada cidade e essa escola ela está buscando uma forma de economizar na conta de água. E nessa cidade chove muito, chove muito durante o ano todo. A professora de matemática teve a brilhante ideia de estudar um sistema de captação da água de chuva. Porque, veja, chove muito. A escola ela tem vários prédios para compor na sua estrutura. Então, dá para captar bastante água de chuva. E a professora, então, propõe esse projeto, o sistema de implantação de água de chuva na escola. Primeiro, a professora tem que ver como instalar esse sistema, se vai dar lucro, né? Porque não adianta nada eu instalar algo se não vai dar lucro nenhum, se não vai ajudar na economia de água e, consequentemente, no valor do pagamento da conta de água ao final do ano, ao final do mês. Então, como que a professora pode trabalhar isso? Primeiro, ela pode, para verificar como deve ser essa implantação, o custo de implementar um sistema desse, a professora não vai lá e vai implementar o sistema para depois ver o custo, ela vai fazer uma simulação.
Nada melhor para fazer uma simulação do que utilizar uma maquete. Então, os alunos eles podem construir a maquete da escola. Para construir essa maquete da escola, eles precisam construir a planta baixa. Para construir a planta baixa da escola, precisam das medições de todos os locais da escola, de todos os prédios. E ao trabalhar com medições, o aluno vai trabalhar com o sistema de medidas, vai trabalhar com transformação, com escala, porque ele vai precisar de uma escala para construir a planta baixa. Além disso, na hora que ele for construir a maquete da escola, ele irá trabalhar com a construção de figuras geométricas, com trigonometria, porque como a gente já viu, a construção de telhados, ela envolve trigonometria. E o aluno ele vai precisar construir os telhados, porque é ali que vai ser implementado o sistema de captação da água de chuva, que vão ser implementadas as calhas. Depois ele vai ter que verificar qual que é a quantidade de calhas que é necessária, quantos metros quadrados de calhas serão necessários e o custo para implementar essas calhas. Então, feito isso, ele já tem um custo. Eu vou gastar X reais para implementar esse sistema de água de chuva. Será que é viável? Depois pode realizar uma série de atividades para verificar, para fazer uma previsão do quanto de chuva durante o ano é precipitado naquela cidade, naquela região. Para isso, o aluno ele pode entrar num site onde tem as precipitações de chuva por região e fazer uma previsão de quanto que chove em média durante o ano naquela região. Com isso, ele já consegue descobrir qual que é a quantidade de água que pode ser captada, ele pode fazer uma previsão. Além disso, ele tem que escolher qual o local ideal para que as caixas d'água elas sejam colocadas. Essas caixas serão os reservatórios da quantidade de chuva, da água, né, que cai, que precipita naquele determinado tempo. E para escolher por que ele tem que escolher o local? Porque dependendo para que essa água de chuva ela vai ser utilizada, por exemplo, ela pode ser utilizada para regar jardins, para lavar o pátio da escola, também pode ser utilizada para descarga nos sanitários. Então, é uma água que pode ser reaproveitada. E dependendo da forma como essa água vai ser reaproveitada, o local ele pode diminuir custos, por exemplo. Posso colocar a caixa d'água no local alto e assim a água desce apenas pela gravidade. Eu não precisaria de uma bomba para trazer a água da caixa para o destino que eu quero dar a ela. Veja que aí eu estaria trabalhando também com otimização. Depois, então, fiz o levantamento. Quanto que eu gasto? Fiz a quantidade de chuva. E essa quantidade de chuva, em média, ela, consequentemente, vai ser aproveitada e eu vou deixar de gastar a água da empresa, né? A água fornecida pela empresa. E com uma conta de água em mãos, você consegue calcular quanto que vai ser o seu lucro, quanto que você vai economizar de água utilizando a água precipitada da chuva. Veja que essa atividade, ela trabalha uma série de conteúdos matemáticos. É um projeto que visa o quê? Ajudar a escola na economia de água. Então, eu vou beneficiar a minha comunidade escolar através de um projeto. Além disso, além de trabalhar todos esses conceitos matemáticos, alguns deles, porque podem surgir outros conceitos matemáticos, eu posso também trabalhar com geografia, com ciências, eu posso trabalhar a respeito da precipitação de chuva, a respeito do ciclo da chuva, da água, né? Então, eu tenho várias ideias, eu posso trabalhar esse tipo de atividade com várias turmas, eu posso trabalhar com uma turma só, vai depender do seu objetivo. Esse é um exemplo de um projeto que pode ser trabalhado na escola e que visa a economia de água da escola. E com isso, nós finalizamos as nossas ideias sobre projetos a metodologia de projetos. Lembre-se que a metodologia de projetos é uma forma de organizar as atividades e essas atividades elas podem ser atividades que envolvam outras tendências. Antes de darmos continuidade, eu gostaria de lembrá-lo da participação do Desafio Nota Máxima. Como eu já disse no início da aula, o Desafio Nota Máxima é uma plataforma adaptativa que tem o objetivo de contribuir para a sua aprendizagem. Então, é muito importante que você realize a atividade diagnóstica, realize todas as outras atividades que o desafio propõe para você, além de contribuir para a sua aprendizagem, também
irá valer, faz parte da sua avaliação, da sua nota final. Então, é muito importante que você realize as atividades propostas do desafio nota máxima. Agora, nós vamos dar continuidade à nossa aula. Já vimos a metodologia de projetos, já falamos a respeito, já refletimos um pouco do porquê utilizar a metodologia de projetos em uma sala de aula. E agora nós vamos ao nosso segundo objetivo da aula, que é falar sobre a investigação matemática. O próprio nome já diz, eu vou investigar algo matematicamente, certo? Então acompanhe comigo algumas informações a respeito da investigação matemática. Muitos dos conhecimentos matemáticos que temos nos dias atuais, eles são resultados de investigações. Como vimos na disciplina de História da Matemática, por várias vezes pessoas comuns, ao se depararem com problemas, investigaram métodos e buscaram caminhos para selecioná-los. Nós já vimos nas aulas de História da Matemática que os matemáticos, eles investigavam um determinado problema que surgiu e essa investigação culminava no conteúdo, no conceito como a gente conhece hoje. Então, desde a antiguidade, os matemáticos, eles já vão investigando um problema. Se a gente procurar no dicionário o que é investigar, no dicionário da língua portuguesa, investigar está definido como pesquisar, ir em busca de, encontrar padrões, relações. Mas o que será investigar em matemática? Os autores trazem a seguinte ideia do que é investigar em matemática. Acompanhe. Com relação à matemática, investigar pode ser compreendido como o método de descobrir ou estabelecer relações entre objetos matemáticos ou entre a própria matemática e situações reais. Então, eu vou estabelecer relações, eu vou buscar relações entre a matemática ou entre as situações reais. Ponte, Brocardo e Oliveira, eles argumentam que investigar significa tão só que formulamos questões que nos interessam, para as quais não temos resposta pronta. E procuramos essa resposta de modo tanto possível, fundamentado e rigoroso. Além disso, para esses autores, investigar é descobrir relações entre objetos matemáticos conhecidos ou desconhecidos, procurando identificar as respectivas propriedades. Veja que a ideia de investigar, eu vou investigar algo que me interessa e que eu não tenho uma solução pré-determinada. Isso te lembra algo? É justamente a ideia de problema. O problema, eu não sei resolver aquele problema e eu vou em busca de uma solução que eu não conheço de antemão. Esse é um dos pontos que convergem entre a resolução de problemas e a investigação matemática. Na resolução eu procuro uma resposta e na investigação eu vou procurar investigar, eu vou ir atrás de ideias, de problemas a respeito de problemas que eu não sei. Eu não conheço uma resposta, mas que eu tenho muito interesse em investigar. E em ambos os casos, os procedimentos, eles não são bem definidos. Não há uma definição, não há um algoritmo que vá me ajudar a resolver aquele problema. Eu tenho que buscar estratégias, eu tenho que investigar formas para chegar a uma solução. Agora, mais algumas informações sobre a investigação matemática. Acompanhe. A investigação matemática, ela desenvolve-se usualmente em torno de um ou mais problemas. E pode mesmo dizer-se que o primeiro grande passo de qualquer investigação é identificar claramente o problema a resolver. Veja aqui a gente já tem uma diferença entre a resolução de problemas e a investigação. Na investigação, eu tenho que identificar claramente o problema que eu quero resolver, o que me interessa investigar. Por isso, é de se admirar que, em matemática, existe uma relação estreita entre problemas e investigação. Em ambos, você terá que resolver um problema, você terá que investigar um problema, ir em busca de um problema. Então, em ambos as tendências, tanto na metodologia quanto na investigação, gira em torno de um problema. Mas o que será que difere?
à resolução de problemas e à investigação matemática. E é justamente isso que eu quero que você reflita, acompanhe comigo. Você consegue perceber as diferenças entre a tendência de resolução de problemas e a tendência de investigação matemática? Eu já dei uma dica do que poderia ser uma diferença. Eu quero que você reflita a respeito disso e daqui a pouco a gente volta.
obrigada pela contribuição. E é isso mesmo, na resolução de problemas, os problemas eles já estão formulados, enquanto que na investigação eles precisam ser formulados. O que investigar vai depender do objetivo de quem está investigando, do que quem está investigando quer fazer. Essa é a grande diferença. Na resolução de problemas, eu tenho problemas já bem definidos e, além disso, eles vão chegar numa resposta. Essa resposta vai estar certa ou errada. Eu já tenho uma ideia de qual a resposta que aquela resolução daquele problema ela vai me trazer. E na investigação matemática isso não acontece. Por quê? Os problemas, eles não estão bem definidos. Quem está investigando que vai decidir o problema. Então, se eu tenho duas pessoas partindo de pontos de partida, né, diferentes, eu vou ter pontos de chegada diferentes, ou seja, eu vou ter soluções diferentes. Problemas diferentes levam a soluções diferentes. Isso é uma característica de situações abertas. As situações abertas são situações em que eu vou decidir o que investigar. Essa é a grande característica da investigação matemática. Quem decide o que irá investigar é quem está investigando. E o que seria uma situação aberta, já que eu falei que é uma característica da investigação matemática? Acompanhe comigo qual que é a definição de investigação matemática. Bom, na realização das investigações é necessário lidar com situações abertas, como eu já disse. E o que é uma situação aberta? Bom, trata-se de situações mais abertas. A questão, ela não está bem definida no início, cabendo a quem investiga um papel fundamental na sua definição. Uma vez que os pontos de partida podem não ser exatamente os mesmos, os pontos de chegada, eles podem ser também diferentes. Veja que essa definição de uma situação aberta, ela vai justamente ao encontro do que eu acabei de falar para você. Na situação aberta, o problema, ele não está bem definido, a questão ela não está bem definida. Quem vai definir isso é quem está investigando. E, nesse sentido, o conceito de investigação matemática, como atividade de ensino, aprendizagem, ajuda a trazer para a sala de aula o espírito de atividade matemática genuína, constituindo, por isso, uma poderosa metáfora educativa. O aluno, ele é chamado a agir como um matemático, não só na formulação de questões e conjecturas e na realização das provas e refutações, mas também na apresentação dos resultados e na discussão e argumentação com os colegas, com seus colegas e o professor. Veja que a investigação matemática, ela também propicia o desenvolvimento do poder de argumentação do aluno, porque o aluno ele terá que argumentar, discutir com seus colegas o que ele fez, qual que foi o seu ponto de partida, qual que foi o seu problema que ele decidiu investigar, por que ele fez isso, por que ele realizou determinada estratégia. Então, o aluno ele tem que ter um poder de argumentação muito bom, ele tem que desenvolver esse poder de argumentação e discutir com seus restantes, com seus colegas e com o professor a respeito do que ele pesquisou, do que ele investigou. Veja que a investigação matemática, ela propicia o desenvolvimento da aprendizagem também. Por quê? O aluno ele vai estar em busca de novas descobertas, de novas estratégias, ele irá criar os seus próprios caminhos para chegar a uma solução do que ele está investigando. E por isso, eu lhe pergunto, será que a investigação matemática ela tem todas essas ideias de aprendizagem que favorece, contribui para a aprendizagem do aluno, ajuda na autonomia, ajuda no poder de argumentação e, como o autor disse também, o aluno ele faz uma matemática genuína, porque ele vai descobrir novas ideias, vai descobrir novos caminhos. Será que por tudo isso eu vou utilizar só a investigação matemática em minha aula? Não, né? Como a gente já viu, a gente não deve utilizar uma metodologia apenas na sala de aula. Nossa, a investigação matemática é linda, deu super certo na minha aula, os alunos gostaram muito, os alunos aprenderam. A partir de hoje eu vou só utilizar a investigação matemática. Esse é um pensamento correto por sua parte? Não.
a gente viu que tudo que é demais não tem garantia que vai contribuir para a aprendizagem do aluno. Então, assim como na aula tradicional a gente não deve utilizar apenas a aula tradicional nas aulas, a gente tem que interagir as outras metodologias, aqui não é diferente. Nós devemos interagir com outras metodologias, outras tendências, à investigação matemática. Eu trabalho um pouco com investigação matemática, venho com a minha aula tradicional, trabalho um pouco com modelagem matemática, eu tenho que saber interligar, eu tenho que saber misturar todas essas tendências na sala de aula. Eu tenho que trazer um pouquinho de cada uma dessas tendências. E lembre-se, sempre conhecendo o perfil do seu aluno. Se você conhece o perfil do seu aluno, se você conhece aquilo que o aluno sabe, aquilo que o aluno precisa aprender, fica mais fácil para você decidir qual metodologia trazer nas aulas de matemática. E a investigação, ela tem essa característica de ter situações abertas, situações em que o problema ele não está bem definido no início, né? Quem vai definir esse problema é quem está investigando. Agora no quadro mais algumas informações sobre a investigação matemática. Então, como que pode começar uma investigação matemática? Uma investigação matemática, ela pode começar com uma situação que precisa ser compreendida, ou um conjunto de dados que precisa ser organizado e explicado em termos matemáticos. E aí, pensando nessa ideia de que pode começar com um conjunto de dados que precisa ser explicado em termos matemáticos, eu trouxe o seguinte quadro para você. Quero que você observe o quadro e tente descobrir relações entre os números, nessa ideia mesmo da investigação. Esse pode ser uma atividade, pode ser um início de uma atividade de investigação na sala de aula. Então, eu quero que você olhe para aquele quadro e tente descobrir relações existentes no quadro. Daqui a pouco a gente volta.
Obrigada pela contribuição. E foi o seguinte, as relações que foram encontradas foram: as linhas aumentam de 1 em 1, as colunas de 4 em 4, as diagonais principais de 5 em 5 e as diagonais secundárias de 3 em 3. Quase isso. A gente só tem um probleminha nas diagonais principais. A gente tem que fazer com a régua, porque é bem complicado mesmo. Às vezes a gente encontra, a gente não pega retinho. Mas vamos ao quadro para eu mostrar para você qual que é a investigação, qual que é a relação da diagonal principal. Bom, aqui, né, nas colunas estão crescendo de 4 em 4, como foi dito. Na horizontal está crescendo de 1 em 1. Na diagonal secundária, de 3 em 3, veja, ó, 3, 6, 9, 12, 7, 10, 13, 16, 11, 14, 17, o próximo número seria o 20, e 15, 18 e por aí vai, certo? Então, eu tenho um crescimento de 3 em 3. Agora, vamos ver o crescimento das diagonais principais. Veja que a diagonal principal é 0, 9 e 18, e não 0, 5 e 15. Então, eu tenho na diagonal principal crescendo de 9 em 9. 4, 13, o próximo seria 8, 17 e por assim em diante. A gente tem que tomar bastante cuidado mesmo, a gente tem que fazer com a régua para que não fique torto. A primeiro momento que eu fiz isso, eu também encontrei a diferença indo de 5 em 5, mas aí eu vi que estava um pouquinho torto, então eu utilizei a régua para me auxiliar nessa ideia. Veja que a investigação matemática, a investigação ali nessa situação, foi buscar padrões, relações. Esses padrões, essas relações, pode levar você a generalizar alguma ideia, alguma situação ali, por exemplo, como encontrar o n número da diagonal principal, ou como encontrar o n número da coluna, tal. Então, eu posso ter várias ideias, eu posso generalizar aquelas ideias. Mas a ideia com essa atividade foi mostrar para você uma possível situação, uma possível ideia a ser trabalhada na sala de aula. Eu posso levar esse quadro para o meu aluno e o aluno ele irá investigar essas relações, ele irá buscar essas relações assim como você fez e podem surgir relações diferentes do que a gente trabalhou aqui hoje. Então, o aluno pode encontrar uma outra relação totalmente diferente. Agora, nós vamos dar continuidade, então, à nossa aula de investigação. Acompanhe. Uma atividade de investigação, ela pode se desenvolver em apenas uma aula ou iniciar em uma aula e se prolongar caso seja necessário. O primeiro momento é a apresentação da tarefa, que deve ser investigada. Essa proposta pode ser feita de forma oral ou escrita. Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente está trabalhando com investigação matemática? Apresentar a tarefa. No caso aqui, eu apresentei para você aquele quadro e você buscou relações daquele quadro. Então, essa apresentação ela pode ser feita de forma oral ou de forma escrita. E no segundo momento, os estudantes eles devem iniciar a investigação, definir o que vão investigar dentro da tarefa proposta. Os estudantes eles podem realizar investigações individuais ou em grupo, ou até mesmo com toda a turma. Então, não há uma regra. A investigação matemática ela deve ser realizada sempre em grupo? Não. Eu posso ter uma investigação feita individualmente ou uma investigação feita em grupo com a turma toda. Eu posso trabalhar uma investigação com a turma toda. E após realizar a investigação, inicia um processo de grande importância, que é a discussão dos resultados. E geralmente essa discussão ela acontece com a turma toda. Então, como que é o desenvolvimento de uma atividade de investigação matemática? Num primeiro momento, eu apresento a tarefa para os alunos, depois os alunos eles iniciam a investigação, realizam a investigação e, por fim, discutem os resultados. A discussão dos resultados, como a gente já falou, como eu já falei para você, é uma parte importantíssima da investigação, do processo de investigação matemática. Por quê? É ali que o aluno ele vai exercer o seu poder de argumentação, ele vai refletir, ele vai ter que convencer, mostrar para os outros alunos que o que ele fez está correto, que o que ele fez faz sentido. Então, a ideia da investigação,
da discussão dos resultados na investigação é algo importantíssimo, porque vai fazer o aluno refletir, vai fazer o aluno questionar aquilo que ele fez. E não só ele, os outros alunos também vão questionar o que ele fez e assim ele irá ajudar no desenvolvimento do seu poder de argumentação para argumentar com seus colegas. Veja aqui, a investigação, eu posso começar uma investigação matemática em uma aula e posso terminar na outra, ou posso começar na mesma aula e terminar na mesma aula. O que depende? Depende da turma, depende do andamento da turma, depende do seu objetivo. Então, quantas aulas dura uma atividade de investigação? Depende do que você quer, depende da sua intencionalidade, depende do andamento da atividade. Às vezes você planeja uma investigação para 2 aulas, mas a turma é, rapidinha, a turma pensa rápido, faz as coisas bem rápido, você acaba a aula, a investigação matemática em uma aula. Então, tudo isso depende do seu objetivo. Mas, voltando à ideia do como trazer uma atividade de investigação para a sala de aula, eu primeiro apresento o problema, depois inicia-se a discussão, resolve-se a investigação e, por fim, discuta-se o resultado. E agora eu trouxe uma outra atividade de investigação para você pensar. Eu quero que você observe a figura a seguir e identifique o conjunto de elementos que se repete. Eu quero que você me fale qual que é a figura que estará na 15ª posição e, por fim, em que posição estará o 10º quadrado. O 10º quadrado. Então, pense a respeito dessa atividade que daqui a pouco a gente volta.
Então, vamos à correção da nossa atividade, dessa investigação matemática. Acompanhem comigo no quadro. O primeiro item fala para identificar o conjunto de elementos que se repete. Qual que é o conjunto de elementos que se repete? Triângulo, quadrado, barras paralelas e dois círculos unidos. Esse é o conjunto que se repete. Então, eu tenho de 4 em 4 figuras, eu tenho a repetição dos elementos. Já na letra B, fala que figura estará na 15ª posição. Será que eu vou ir desenhando todo esse conjunto até chegar na 15ª posição? Não, você pode encontrar um jeito de descobrir qual é a figura na 15ª posição, levando em consideração que de 4 em 4 eu fecho um bloco de figuras. Aí a próxima, a quinta figura, já começa a repetição. Então, levando isso em consideração, vamos ver qual é a figura que estará na 15ª posição. Vou no quadro branco e é o seguinte, como que a gente pode fazer? De 4 em 4, eu sei que eu fecho o meu bloquinho de figuras. Então, como que eu posso fazer? Eu posso fazer 15 dividido por 4, porque aí eu vou descobrir quantos blocos de figuras, sem repetir, eu tenho até chegar na 15ª posição. Eu tenho 3, 12 e sobram 3. Então, eu vou ter 3 bloquinhos de 3 em 3, sem repetir, né? Com os bloquinhos fechados. E eu vou só ter mais 3 figuras sem fechar o bloco completo. Eu sei que a última figura é os dois círculos fechados. Então, como que eu faço? Eu tenho os dois círculos fechados. A próxima figura a se repetir é o triângulo, quadrado e barras paralelas, ou seja, as 3 figuras que sobraram que não fecham o meu bloco. E a letra C pergunta em que posição estará o 10º quadrado. Veja que o quadrado, ele sempre está na 2ª posição. Ele sempre se encontra na 2ª posição, depois do retângulo. Então, aqui eu tenho na 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª. Veja que o meu quadrado, ele sempre vai estar, a próxima posição dele é mais 4 a anterior. Veja ainda aqui. Aqui, quantas figuras a gente tem? A gente tem 8 figuras. Perdão, aqui, né, até o fechamento do bloco. Eu tenho 8 figuras. 1, 2, 3, 4, um bloquinho sem repetir. E depois eu repito novamente esse bloco. Veja aqui, a posição do quadrado é 2 vezes o bloco, ou seja, 2 vezes 4, que é 8, menos 2. Por quê? Porque é as 2 posições que são depois do quadrado. O mesmo vai acontecer se eu olhar para os 3, veja. Aqui eu tenho 12 figuras, essas figuras elas estão assim divididas, ou seja, 3 blocos de 4, 3 vezes 4, 12. Mas qual que é a posição do quadrado? Eu tiro 2, que são as 2 figuras que estão depois do quadrado. 12 menos 2, eu tenho que o quadrado ele está na 10ª posição. Então, para eu encontrar a posição do 10º quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 10, que eu vou ter 10 bloquinhos de 4, vezes a quantidade dos blocos, ou seja, vezes 4, que é 40. E vou tirar 2, que são as 2 figuras que estão depois do quadrado, ou seja, 38. Essa é a posição do 10º quadrado. Você também poderia fazer 1 por 1, mas pense, se eu quisesse a posição do 100º quadrado, como que eu faria isso? Bom, é só multiplicar 100 por 4, que é a quantidade de figuras que não se repetem, né? Quantidade de figuras em cada bloco, vamos pensar assim, e tirar 2, que são as 2 figuras depois do quadrado. Então, 100 vezes 4, 400, menos 2, 398. Essa seria a posição do 100º quadrado. Veja aqui, a investigação, ela levou a uma generalização da fórmula. Então, da ideia central, né? Você poderia fazer 1 por 1 até chegar ao 10º quadrado e perceber o padrão que eu mostrei para você, que eu multiplico a posição vezes 4 e diminuo 2. Assim, eu encontro a posição
do quadrado ou do triângulo. No caso, o triângulo eu diminuiria outra quantidade, mas no caso do quadrado eu descobriria a posição que ele estaria, qual que é a posição do 10º quadrado, do 20º quadrado, do 30º quadrado e por aí vai. Veja que aqui a gente iniciou uma investigação. Essa investigação ela pode levar o aluno a pesquisar outras ideias, a outras respostas do que eu trouxe para você. Então, o aluno ele que vai decidir o que investigar. Aqui eu já havia decidido o que a gente iria investigar. E acabamos chegando numa generalização para descobrir, por exemplo, a posição do quadrado. O aluno poderia escolher a posição do triângulo, das barras paralelas ou do círculo, dos dois círculos unidos. Então, é o aluno que escolhe a investigação e isso vai gerar caminhos diferentes. Caminho diferente, por exemplo, do que eu cheguei aqui, porque eu escolhi investigar essas 3 questões. E agora, a gente vai ver o porquê utilizar a investigação matemática na sala de aula. Assim como as outras metodologias, ela traz uma aprendizagem, ela contribui para a aprendizagem do aluno. Mas o que os autores falam a respeito disso? Acompanhem comigo. De acordo com Ponte, o professor, antes da gente falar do porquê estudar, a gente vai falar qual que é o papel do professor. O professor ele tem um papel determinante nas aulas de investigação matemática. Tem de manter equilíbrio entre a autonomia necessária dada ao aluno para não comprometer sua autoria na investigação e garantir que o trabalho do aluno flua naturalmente e de maneira significativa. O professor ele deve interagir com o aluno levando em conta o individual, sem perder de vista os aspectos gerais da situação. Tem a função de desafiar os alunos a avaliar seu progresso, raciocinar matematicamente e apoiar o trabalho dos mesmos. Por isso, um cuidado especial na escolha das atividades. O professor ele deve ter esse papel de inquiridor, de orientador e deve ter esse equilíbrio, né, entre ele não dar orientações demais, mas também não dar orientações de menos, vamos pensar assim. O professor ele tem que orientar o aluno, não pode deixar o aluno sozinho por conta própria, mas ele também tem que saber orientar, ele não pode dar respostas prontas. E por que utilizar a investigação matemática? Vários estudos portugueses têm mostrado que a realização de investigações matemáticas nas aulas pode colaborar para a promoção da aprendizagem dos alunos e indicam que elas levam os alunos a desenvolver novas capacidades e adquirir novos conhecimentos, porque o aluno ele vai em busca de estratégias, ele vai em busca ele desenvolve novas habilidades, como por exemplo, a autonomia, a reflexão. E por fim, o uso desse tipo de atividades envolve a participação efetiva do professor na elaboração de atividades que despertem o interesse dos estudantes, levando-os ao envolvimento e que, ao mesmo tempo, envolvam conceitos com os quais deseja trabalhar. Exige que o professor esteja preparado para compreender e respeitar as estratégias apresentadas pelos estudantes, bem como auxiliá-los na busca de estratégias e reflexão sobre o resultado. Por que o professor ele tem que estar preparado para compreender e respeitar as estratégias? Porque muitas vezes podem surgir estratégias diferentes daquela que o professor pensou. Por quê? O ponto de partida do aluno vai ser diferente do ponto de partida do professor. Então, o professor ele tem que respeitar essas estratégias, ele tem que respeitar a opinião do aluno e não ter aquela ideia de que somente a resposta dele ela está correta. Por que não? A resposta do outro aluno, por ele ter feito uma estratégia diferente, ela pode sim estar correta. Então, o professor ele tem que ter essa postura de respeitar a estratégia, conhecer muito bem a atividade, orientar o aluno, mas orientar de tal forma que não deixe a resposta, não dê a resposta pronta, mas também não deixe o aluno sem nenhuma orientação, ele tem que ficar ali no meio termo. E esse deve ser o papel do professor nas atividades de investigação matemática, mas também nas atividades das outras tendências matemáticas. O professor ele deve ser mediador, orientador, não dar respostas prontas para os alunos. E com isso, a gente finaliza as nossas ideias sobre investigação matemática e metodologia dos projetos. Que todos tenham um bom final de semana e até a próxima!